Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas quando eu apareço com novidade boa. E hoje vocês vão aprender de fato a fortalecer o abdômen. E não é com 300 mil abdominais. Eu sei que você já escutou isso de alguém que para fortalecer o seu abdômen, para definir o abdômen, você precisa fazer mais de 300 abdominais por dia. E isso é uma mentira. Antes da gente pensar em movimentar a nossa musculatura, a gente tem que pensar em estabilizar essa musculatura, ou seja, estabilizar reto do abdômen, oblíquo interno e externo, nossa paravertebral, o assoalho pélvico e também o diafragma. Todas essas musculaturas, ela tem uma dinâmica de contração, ou seja, no movimento cada musculatura vai contrair em um tempo. Nesse exercício que eu vou passar para vocês, a gente trabalha essa dinâmica de contração, qual que essas musculaturas vão contrair e que tempo que elas vão contrair, e vamos trabalhar também a musculatura de uma forma fortalecer e estabilizar de uma forma isométrica, sim. E aí a gente tem algumas formas de fazer esse exercício. O exercício é Pallof Press. Sim, esse exercício foi inventado por um fisioterapeuta chamado Pallof, que deu o nome de Pallof Press. Você pode fazer esse exercício com um elástico, e aqui eu vou ensinar vocês já a colocar o elástico. Aqui eu tenho um elástico mais ou menos é roxo, né? Então tem uma tensão, ela não é muito forte, mas também nem muito fraca. Se você estiver começando, iniciando aí na musculação, seria interessante que você pegue um elástico um pouco menor, mais fino, que tenha menos tensão, e aí vai aumentando de forma gradativa, ok? Então, como que a gente coloca o elástico aqui? Você vai procurar uma base sólida. Aqui vocês viram que eu tô no meu Smith. Vou virar um pouquinho a câmera aqui para vocês verem. Vou trazer vocês aqui pertinho de mim. Aí, aqui acho que vai ficar melhor. E aí, então, você vai posicionar na altura do seu ombro. Aqui, ó, tá? Na altura do ombro, ok. E aí, a gente vai passar um elástico por outro, por dentro, né? Ver se vai dar certo, porque eu já tinha colocado por dentro. Aí, aqui. Muito bem. Ó, passou. Deixou ele bem fixado aqui. Vai pegar uma mão, essa daqui, você vai passar por cima. E a outra mão por baixo. Ou seja, uma por cima, uma por baixo. E aí, deixa eu arrumar de novo a nossa câmera aqui. Deixar ela mais longe para vocês conseguirem ver. Pronto. E aí, você vai puxar o elástico para o lado. Não, você não vai rotacionar. Você só vai afastar a carga de você. Você vai afastar a carga e vai trazer próximo de você. Vai afastar a carga e vai trazer próximo de você, tá? Nisso você vai ter que fazer para os dois lados, porque vocês podem perceber que a gente tem uma contração aqui, né? Uma força vindo aqui, né? Uma resistência, e as musculaturas, particularmente o bico externo, interno e externo, e aqui o assoalho pélvico, vão fazer esse papel de estabilizar para esse lado. E aí a gente vai ter que trabalhar esse movimento também para o outro lado, para que o oblíquo interno e externo do outro lado, mais o assoalho pélvico, trabalhe junto. E percebam, toda vez que eu afasto a carga, toda vez que eu afasto o elástico de mim, a gente aumenta algo que se chama torque. Aumentamos a dificuldade do exercício. Por isso que é tão interessante você começar com o quê? Com um elástico mais leve. Fran, dá para fazer na polia? Sim, dá para fazer na polia. Na polia vai funcionar desse jeito, ó. Você também vai colocar a polia aqui, ó, na altura do seu ombro. Vamos colocar ali um peso relativamente leve. Eu vou utilizar esse tipo de suporte aqui, né? Mas se você não tiver o suporte aí na sua academia, não tem problema. Pode fazer só com o cabo mesmo. Também dá certo. Vou usar porque eu já tenho aqui em casa. E aí, ó, você vai pegar, então, aqui já temos o suporte. Uma mão você abraça, outra você abraça a mão e traz ele. E de novo, ó, afasta, aproxima, afasta,
aproxima. O legal da polia é que você consegue controlar a carga. Você pode colocar aqui mais carga, menos carga. E ela tem uma leve variação na própria carga, né? A gente vê que aqui, quando a gente afasta, ela fica mais pesado. E quando a gente traz próximo do peito, ela fica um pouquinho mais leve, tá? Mas a variação é bem pouca comparado ao elástico, né? A vantagem é que a polia é interminável, o elástico pode ir se decompondo com o passar do tempo. Então, esse exercício serve para quê, Fran? Para fortalecer e estabilizar a coluna. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente vai fazer um agachamento, um levantamento terra, uma elevação de quadril, nós precisamos que essas musculaturas se estabilizem para a gente fazer esse movimento com segurança. Uma vez que essas musculaturas elas não estão bem estabilizadas, que elas não estão participando realmente do movimento, quem recebe esse impacto é as articulações. E no caso aqui, num agachamento, vai ser suas vértebras, a sua coluna, a sua lombar. Então, por isso que é tão importante você trabalhar as musculaturas que estabilizam esse movimento. E aqui a gente já aprendeu o oblíquo interno e externo, assoalho pélvico, o diafragma junto com esse movimento, os eretores da coluna, todos esses vão fazer o quê? Um cilindro rígido, né? Um cilindro rígido que vai dissipar essa carga daqui, por exemplo, do agachamento, do centro para a periferia, tá? Assim, você nunca vai se preocupar com lesões na sua coluna. Uma vez que o seu médico, e aí você já está lesionado, né, que você já tem uma hérnia discal, enfim, Fran, eu já passei por algum tipo de lesão na minha coluna, ou até mesmo no joelho, porque a gente vai precisar estabilizar também para a gente dividir essa carga quando fazer um agachamento, por exemplo, não deixar toda a carga impactar os joelhos. Uma vez que você já tem uma articulação já mais deteriorada, uma articulação que já sofreu algum dano, você vai precisar fortalecer essa articulação, ou em volta dessa articulação, as musculaturas que envolvem essa articulação. Esse exercício é excelente, porque o seu fisioterapeuta, o teu ortopedista, ele vai falar, ao exemplo, né, das lesões de coluna. Você vai para academia, você precisa fortalecer, mas você não pode fazer nem flexão de tronco, que é o abdominal, e nem hiperextensão lombar. E aí a pessoa fica pensando, meu Deus, então se eu não vou poder fazer esses exercícios que são para fortalecer, o que eu vou fazer? Geralmente eu reestabeleço, né, a dinâmica de contração com uma técnica chamada bracing. Aqui no meu canal tem um vídeo só eu explicando sobre o que é o bracing. Depois vocês vão lá assistir. E depois eu já trago para esse exercício chamado pull-off press, que trabalha de forma estabilizando e fortalecendo de forma isométrica, não necessariamente fazendo esses movimentos de flexão de tronco e hiperextensão lombar. Não estou falando mal do abdômen, do abdominal, e também nem estou falando mal da hiperextensão lombar. Todos os exercícios da musculação têm o seu papel, porém a gente precisa entender em que momento, em que fase que esses exercícios entram, né? Então sim, o pull-off press é um excelente exercício, bem completo para você trabalhar a região do seu abdômen, a paravertebral, o assoalho pélvico, o diafragma. Um dos casos que também eu utilizo muito aqui na minha consultoria online é as gestantes e pós-período gestacional. Para essas meninas eu também passo bastante, não só o pull-off press, mas também o good morning, utilizando a contração, o bracing. Reestabeleço, né, essas contrações dessa dinâmica de contração antes de começar a fazer esses exercícios aqui, que é um pouco mais, que tem um nível de dificuldade um pouco maior. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse exercício ou qualquer outro exercício aqui da musculação, vai ser um prazer te ajudar. Você pode deixar aqui nos comentários. E eu conto também com a colaboração de vocês para que envie esse vídeo para a pessoa aí que esteja precisando fortalecer o abdômen e não pode fazer o abdominal. Beijo e até a próxima!